Olá, meus irmãos e amigos. Continuamos nesse desafio diário para meditar na palavra do Senhor. E tem sido enriquecedora essa experiência, uma vez que aqueles salmos muito conhecidos, até partes deles memorizadas, quando nós passamos a lê-lo de forma mais completa, procurando extrair lições para a vida, a gente descobre coisas extraordinárias. Uma delas são os salmos proféticos, aqueles salmos que, segundo a inspiração do Espírito Santo, os seus escritores fizeram referências sobre eventos futuros, principalmente no que diz respeito à pessoa de Jesus. São os salmos messiânicos, podemos assim dizer, porque essa é uma das expressões usadas para se referirem aos salmos que abordam diferentes momentos do ministério de Jesus. Já vimos isso no Salmo 16, o Salmo 2, o Salmo 22 e tantos outros. E agora o Salmo 110, escrito também por Davi, é um salmo de todos eles, um que tem muita referência a respeito de Jesus e mais ainda, talvez o único salmo em que específica e diretamente o Senhor Jesus fez referência a ele, reconhecendo a autoria do rei Davi, mas também o Senhor Jesus usou essas palavras do Salmo 110 para ratificar a sua divindade, para pregar a respeito do seu senhorio e do seu poder sobre tudo e sobre todos. É um salmo pequeno, para vocês terem ideia, tem apenas 7 versículos. Embora seja pequeno comparado com o anterior ou os anteriores com mais de 40 versículos, este aqui é grandioso também pelo que aborda, falando a respeito da pessoa de Jesus. O que temos a aprender neste salmo? Eu gostaria que você, depois de compartilhar, de ver e compartilhar essa reflexão, que você se desse ao saudável trabalho de checar as informações que estão nesse salmo e as referências que Jesus e também o apóstolo Pedro fizeram sobre este salmo. Muito interessante. Vamos então meditar. No verso 1 do Salmo 110, Davi diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Por essas palavras aqui, disse o Senhor ao meu Senhor. Essas palavras que Davi usa são palavras dirigidas a duas pessoas: ao Deus Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, e ao Deus Filho, Redentor e Salvador de todo aquele que nele crê. Disse o Senhor ao meu Senhor. E Jesus, de acordo com as referências que são apresentadas, usou essas palavras para dizer para todos os seus ouvintes que ele não era apenas filho de Davi, quanto a descendência histórica, a descendência real. De fato, tanto José, o pai adotivo de Jesus, quanto Maria foram realmente foram descendentes da família real. Mas, e havia uma frase muito comum que as pessoas usavam: Jesus, filho de Davi. Só que Jesus sabia que para os hebreus, para os judeus de sua época, essa referência, Jesus, filho de Davi, poderia ser um reducionismo da pessoa de Jesus, limitando apenas a uma questão humana. Só que Jesus, diferentemente de todas as outras pessoas, foi 100% homem e 100% Deus. Então, para defender e falar e anunciar a sua divindade, ele diz assim, ele perguntou aos seus ouvintes: como vocês dizem que o filho do homem é descendente de Davi? Porque o próprio Davi, aí Jesus faz referência
a esse Salmo 110, verso 1. Pois o próprio Davi, pelo Espírito, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, Davi, com essas palavras, está dizendo, embora ele fosse rei, e de fato ele era, havia alguém maior do que ele chamava de seu Senhor. Que coisa maravilhosa! Davi era rei, mas ele sabia que havia alguém superior a ele e superior a todas as outras pessoas, Jesus Cristo. Você precisa reconhecer que Jesus está sobre todas as coisas, incluindo tudo que há no mundo e também sobre todas as pessoas, o que diz respeito a você. Jesus é o Senhor. Davi humildemente reconhece a grandeza, reconhece o poder e reconhece que Jesus é Deus. E mais ainda, aqui no verso 1 do Salmo 110, senta-te à minha direita. Quem que está falando isso? Porque ele fala, disse o Senhor ao meu Senhor. O Deus Pai falou ao Deus Filho, venha para cá, sente-se à minha direita. E aqui, de acordo com os estudiosos do texto bíblico, o verso 1 do Salmo 110, nessas palavras, está se referindo à entronização, aquele momento em que Jesus, depois de ter padecido aqui neste mundo, nasceu, viveu sem pecado, levou sobre si os pecados de toda a humanidade, ao terceiro dia ressuscitou e após 40 anos, ou melhor, 40 dias, após 40 dias, aparecendo aos seus discípulos, então ele foi assunto aos céus. Leia Atos capítulo 1, do verso 1 até o versículo 10, mais ou menos, você vai descobrir ali que Jesus, enquanto ele falava com os seus discípulos e também os apóstolos, ele foi elevado aos céus e, coberto por uma nuvem, desapareceu diante dos seus discípulos. E depois 2 anjos disseram aos galileus, este Jesus que vocês viram subir, de igual forma virá uma outra vez. Então, o Salmo 110 é um salmo profético, porque fala desse momento em que Jesus retorna à glória eterna. E o próprio Jesus ouve do Deus Pai, senta à minha direita e veja o que eu farei com os teus inimigos, até que eu faço dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ou seja, todos aqueles que insultaram Jesus, todos aqueles que debocharam de Jesus, todos aqueles que trabalharam, arquitetaram e executaram a morte de Jesus, pedindo a morte de Cristo por crucificação, todos os incrédulos realmente serão julgados pelo Senhor e estarão sendo subjugados pelo Senhor. Porque colocar uma pessoa, tratar uma pessoa como estrado dos pés, vou pisar sobre elas. Não é que Jesus tenha prazer em fazer isso, mas por causa da dureza do coração dos homens, por causa da maldade dos homens, por causa da incredulidade dos homens, o Senhor vai julgar a todos eles e realmente vai mostrar sobre eles o seu poder, sua autoridade. Venha para cá, sente-se à minha direita, até que eu faça isso com os teus inimigos. E é interessante porque diz o texto, até que eu faça dos teus inimigos um estrado sob os teus pés, ou um estrado para teus pés. É o Senhor Jesus que exercerá todo o poder e autoridade sobre os seus inimigos. E é interessante, no verso seguinte do Salmo 110, fala, o Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Falando do que Deus fará com Jesus. O Senhor estenderá o cetro do teu poder sobre Sião. Isso fala o que é cetro, senão um objeto de poder, ou um objeto que expressa poder. O cetro era um bastão, era um cajado, como alguns dizem, de ouro na maioria das vezes, e que era o símbolo de poder realmente para o rei. Quando a rainha Esther foi se apresentar ao rei,
sabendo ela que não poderia sem que antes houvesse um chamamento do rei, se ela entrasse no palácio, na presença do rei, sem que o rei tivesse requisitado, ela poderia ser, naquele momento, levada à morte, porque quem entrasse na presença do rei sem autorização do rei, poderia ser morto no mesmo momento. E então, quando ela entra, ela disse para Mardoqueu, a não ser que o rei estenda o seu cetro, e quem tocar no cetro, se entrar sem autorização, estará livre da morte. E quando você entra no lugar onde está o rei, para a audiência que ela não tinha marcado, quando o rei a vê, ele estende o cetro para ela, e ela toca naquele cetro, assim recebendo autorização para se aproximar do rei e apresentar a sua demanda. Jesus ouviu do Deus Pai, o Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. O Senhor é rei. O Senhor Jesus tem todo o poder e autoridade. E a cidade de Jerusalém, chamada também de Sião, é o lugar onde onde o Senhor Jesus exercerá toda a sua autoridade. O profeta Zacarias profetizou que nos tempos últimos da humanidade, o Senhor Jesus voltará e pisará sobre o Monte das Oliveiras que se encontra em Jerusalém, manifestando mundialmente todo o seu poder e toda a sua autoridade, porque Jesus é o Rei. Continua aqui no versículo 3 do Salmo 110. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. Ainda sobre a profecia, se você ler o livro de Apocalipse, capítulo 19, e eu recomendo que o faça, exatamente, Apocalipse 19 é uma profecia que corrobora com a profecia de Zacarias. Apocalipse 19 fala que Jesus virá acompanhado dos anjos e dos santos, os servos do Senhor. E ele, com os anjos, com todos os santos, pisará ali no Monte das Oliveiras e lutará contra os líderes mundiais que tentarão destruir Jerusalém. Você já percebeu que qualquer episódio que acontece em Jerusalém, em Israel, nos litígios, nas batalhas entre Israel e as nações inimigas, isso gera uma comoção mundial. Mas eu digo uma coisa para você sem qualquer tipo de equívoco. O mundo não fica tão escandalizado quando Israel é atingido. É uma notícia, é uma comunicação. Mas quando Israel atinge aqueles que o atingiram, então há um alardeamento, há uma publicação na tentativa de dizer que Israel foi injusto, foi pesado na atitude, realmente foi desproporcional a sua resposta diante da ofensa. Mas por que isso? Porque o mundo não vê Israel como Deus vê. O mundo não vê Jerusalém, a capital dos judeus, como Deus vê. Mas Deus zela pela sua cidade, Deus zela pelo seu povo, e no tempo certo, depois da igreja ser arrebatada, realmente Israel vai sofrer, mas na hora certa vão clamar os israelitas, e o Senhor Jesus vai atender ao clamor, ele virá, pisará ali no Monte das Oliveiras e lutará contra os inimigos e os derrotará. É isso que a Bíblia diz aqui no verso 3 do Salmo 110. O Senhor convocará, diz o texto, quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Todos vão lutar as guerras do Senhor. Não que Deus não precise, ou que Deus precise de auxílio. Jesus não precisa de auxílio, mas ele vai contar para mostrar que ele é o Senhor, que ele domina sobre tudo e sobre todas as pessoas. E mais ainda, diz aqui no Salmo 110, verso 4, algo muito interessante. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Quando eu falei, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, eu falei que tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Pedro fizeram referência a essa primeira parte do Salmo 110. Mas agora esse texto, quando Davi escreveu, no verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essas palavras de Davi também foram repercutidas na carta escrita aos Hebreus. Ninguém sabe quem foi o escritor da carta aos Hebreus. Muitos dizem, e há uma certa coerência nessa afirmação, que o escritor da carta aos Hebreus era um judeu convertido. Esse judeu que se converteu, que entregou sua vida a Jesus e escreveu essa carta que tem 13 capítulos. E se você ler, você vai observar que o escritor conhecia muito bem a história, a religião, os ritos cerimoniais, a prática religiosa, os deveres sacerdotais, os deveres dos hebreus. E aí ele diz, Jesus é o maior e é realmente superior. Ele é maior do que Moisés, maior do que o sumo sacerdote judeu. Ele é tanto a oferta quanto o ofertante. Ele é tanto como o sumo sacerdote por excelência, como o cordeiro que se ofereceu. Leia com calma os 13 capítulos de Hebreus e você vai ler que no início do capítulo ou do livro ele fala que o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui essa palavra é muito interessante porque o escritor da carta aos Hebreus usa esse texto do Salmo 110, versículo 4, para afirmar com toda a convicção de que Jesus é o sumo sacerdote por excelência. E aí faz esse comparativo, porque Deus disse, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? De fato, a Bíblia fala lá no Gênesis capítulo 19, quando Abraão luta contra as nações que tentam destruir a família de Ló, que está em Sodoma e Gomorra. Só corrigindo, não é o capítulo 19 de Gênesis, é outro capítulo. A Bíblia diz que, então, Abraão chama 318 auxiliares e ele vai para essa batalha, vence os inimigos de Sodoma e Gomorra, leva Ló com a sua esposa, as 2 filhas, sãos e salvos, e então, quando ele retorna com o despojo da guerra, ele dá o dízimo ao Senhor nas mãos de Melquisedeque. Melquisedeque, que era rei de Salém, Salém uma referência a Jerusalém, Abraão reconhece a autoridade espiritual, e aí diz a Bíblia que ninguém sabe quem foi Melquisedeque, porque não se sabe da genealogia, quem foram os pais, não fala quem foi a família de Melquisedeque. Ele aparece e desaparece na história dos hebreus, ali representado o povo hebreu na pessoa de Abraão, o patriarca. E então, e outra coisa, Melquisedeque foi sacerdote antes do povo hebreu, mas Abraão reconhece e entrega o dízimo. E é interessante, fazendo uma analogia entre Melquisedeque e a pessoa de Jesus, e então o escritor bíblico do livro da Carta aos Hebreus fala, Jesus é o sumo sacerdote por excelência, porque segundo a lei, os sacerdotes, como sumo sacerdote, deveriam vir da tribo de Levi, mas Melquisedeque foi sacerdote, rei de Salém, muito antes do povo hebreu surgir. E aí Jesus, que não era da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, teve um ministério profético e sacerdotal semelhante realmente a Melquisedeque. Por quê? Porque aqui há uma profecia. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu recomendo que você leia Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, quando o escritor fala que Jesus foi o sumo sacerdote por excelência,
que, embora sendo tentado, não cedeu a nenhuma tentação, não pecou, e ele realmente intercede por todos nós. Jesus é o sumo sacerdote por excelência, que não é insensível à nossa fraqueza, mas que, embora tentado em tudo, não pecou, logo ele pode nos socorrer. Que maravilha, que bênção! Você pode estar tendo muita luta e dificuldade na sua vida, você pode realmente ter a culpa porque pecou, mas resolva o problema da culpa, se arrependendo dos seus erros e pecados, confessando a sua fé em Jesus e crendo nele de todo o seu coração. Jesus é o sumo sacerdote. É interessante, porque aqui fala de Jesus como Filho de Deus, sendo o próprio Deus, sendo um com o próprio Deus. Fala de Jesus como Rei, e aqui fala de Jesus como realmente sacerdote, ou sumo sacerdote por excelência. Que maravilha, como a palavra de Deus é verdadeira e rica. No verso 5, o penúltimo versículo do Salmo 110 diz assim: o Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Lembra do verso 1? Senta-te à minha direita. E agora Davi diz: o Senhor, se referindo ao próprio Deus, está à tua direita. Ou seja, Deus e Jesus são realmente, têm o mesmo poder, são iguais, são eternos, são bondosos, são justos, são santos, são eternos, são misericordiosos. Realmente, Deus e Jesus são a mesma pessoa quanto à sua essência. João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, não há distinção, nós temos as mesmas habilidades, nós temos a mesma capacidade, nós temos os mesmos atributos morais e naturais. Jesus é Deus, ele é santo, ele é justo, ele é amor. Jesus é onipotente, pode todas as coisas, ele é onisciente, sabe de tudo, e ele é onipresente, pode estar em qualquer lugar. O Senhor realmente vencerá os reis. Venha para cá, sente-se ao meu lado. Jesus adentrou aos céus, como diz o Salmo 24, que diz: abram portões eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, falando de Jesus, retornando à glória eterna, depois de ter nascido, vivido, padecido, morreu, foi sepultado ao terceiro dia, ressuscitou, após 40 dias na terra, voltou para o céu e foi realmente entronizado. Sabe por quê? Porque ele foi obediente ao Pai, ele fez aquilo que Deus havia prometido lá em Gênesis capítulo 3, Jesus cumpriu fielmente os planos de Deus. Em João 17, o próprio Jesus falou: Pai, eu te glorifiquei fazendo na terra o que tu me mandaste. Realmente, você quer glorificar a Deus, meu querido? Cumpra a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos exaltando o Senhor. E Jesus cumpriu a vontade de Deus por amor a nós. Como não vamos cumprir a vontade de Jesus se realmente nós o amamos? Claro, vamos fazer com muita alegria. E continua aqui no penúltimo versículo do Salmo 110, verso 6. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Se você ler o texto de Apocalipse capítulo 19, quando a Bíblia fala da guerra de Gog e Magog, se você ler, por exemplo, Ezequiel capítulo 38, o profeta Ezequiel profetizou que no futuro, nos últimos tempos, antes da segunda vinda de Jesus, todas as nações do mundo vão se unir contra Israel. Lá no Vale de Megido, ou Megido para alguns, naquela região de Megido ou Megido, nessa região, as nações vão se unir contra Israel. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 38 que Deus tornará ineficazes, inócuas todas as armas que serão usadas contra Israel. Tornarão sem efeito. E segundo a Bíblia, essas armas serão usadas como combustível por muito tempo. E diz a Bíblia aqui
de modo profético: todos os que se levantarem contra Israel serão mortos. E segundo a profecia de Ezequiel 38, durante 7 meses, escutem bem, durante 7 meses, todos os corpos daqueles que se insurgirem e se levantarem contra Israel, daqueles que morrerão, serão sepultados. E serão necessários 7 meses para todos os corpos dos inimigos do povo de Deus serem sepultados. Imagine quanta gente realmente vai perecer por ter se insurgido contra o Senhor, liderados pelo anticristo. Talvez se diga: mas pastor, é muito fantasmagórica, é muita história. Eu acho que isso não vai acontecer, meu querido. Vai acontecer. Não espere para ver, porque se você querer ver, ou querer, na linguagem popular, pagar para ver, na verdade, isso já implicará em você saber que não será arrebatado. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da manifestação do anticristo. O anticristo vai surgir, ele vai atacar os que ficarem do povo judeu, mas os salvos em Cristo serão arrebatados. Por isso que esses salvos em Cristo vão estar com Cristo quando Jesus retornar a este mundo para guerrear contra os inimigos de Deus. E então, para terminar, o verso 7 do Salmo número 110 diz assim: no caminho beberá de um ribeiro e então ergará a cabeça. O Senhor vai lutar contra os seus inimigos. Mas para quê? Para proteger o seu povo. O povo de Deus na terra, desde a sua origem, que tem como início a vida de Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, por meio dos quais Deus fez surgir o povo hebreu, que mais tarde foi chamado de povo judeu, por causa da tribo de Judá que retornou realmente do cativeiro babilônico. Pois bem, esse povo vai sofrer, e muito, porque não creu em Jesus. Se você ler as primeiras pregações de Pedro e Paulo, você vai observar que tanto Pedro quanto Paulo falaram para os judeus que eles são culpados porque entregaram o Salvador Jesus para morrer na cruz. Eles o traíram, no caso, na pessoa de Judas, eles o acusaram, eles provocaram a morte de Jesus através das mãos de Pôncio Pilatos, e os romanos o crucificaram. Mas a responsabilidade sobre a morte de Jesus, primeiramente, está sobre os judeus. Os judeus ainda hoje sofrem as consequências realmente dessa escolha, porque lá, na época da morte de Jesus, quando Pilatos disse ele é inocente, ele não tem culpa alguma, a Bíblia diz que os judeus disseram: caia sobre a nossa cabeça o sangue desse inocente. Ou seja, eles assumiram a culpa e a responsabilidade por realmente levarem Jesus à morte. Vão sofrer como tem sofrido, mas Deus não realmente se esquecerá da sua promessa de proteger o seu povo. Naquele dia último da guerra das nações contra Israel, os judeus, vendo, e isso está na Bíblia, os judeus clamarão pelo Senhor Jesus. Os judeus que no passado rejeitaram, clamarão por Jesus, e o Senhor Jesus ouvirá o clamor dos judeus e virá uma segunda vez, derrotará os inimigos do seu povo, e realmente o seu povo vai se render, confessando que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Salmo 110, portanto, embora pequeno, é rico em toda a sua magnitude de profecia a respeito de Jesus, e esse texto é citado por alguns escritores do Novo Testamento. Então creia, a Bíblia interpreta-se pela própria Bíblia, e esse texto é explicado pelo Novo Testamento. Que você lê a palavra e seja realmente rico na fé pela confiança em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.